Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos o vídeo. Se você tiver algum amigo aí, ou parente, alguém que teve experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Agora nós vamos conhecer um cara massa, um cara, gente boa pra caramba. Vai contar a história dele de imigração. Vou chamar ele para vocês. Fala, E aí, pessoal. querido, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Dias. Eu morava no Brasil, em São Paulo. Morei no Brasil por 37 anos. Agora estou 1 ano e 4 meses aqui nos Estados Unidos. Minha esposa é enfermeira. Viemos para os Estados Unidos através de um processo EB3, onde uma empresa contratou a minha esposa. Fizemos um processo que foi bem no meio da pandemia, né? Que levou em média de 1 ano e 10 meses. No Brasil, eu era policial militar por 17 anos. E assim, vou contar um pouquinho da nossa história, como é que a Uhum. gente acabou vindo para os Estados Unidos. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa te cortar, deixa eu perguntar uma coisa para você. De que lugar de São Paulo você era? Da capital mesmo? Eu era da capital, Zona Sul de São Paulo. Ah, legal. E, assim, a gente tinha um plano de vir mudar do Brasil, porque a gente achava falta de segurança e alguma instabilidade jurídica também. Então, são dois aspectos que eu acho fundamental para você viver numa sociedade de uma forma tranquila. A gente não podia andar na rua tranquilamente nem com os cachorros, porque tinha medo de ser roubado. E, assim, policial é o seguinte, né? Todo momento, se você é vítima, você pode ser uma vítima de morte, porque hoje em dia os marginais no Brasil estão muito ousados. Então, era meio que uma sentença de morte você deparar numa ocorrência com um ladrão. E isso daí, assim, mexia muito com a gente, né? A liberdade. E uma vez a gente foi comprar um apartamento e um cara tentou dar um chapéu na gente, um estelionatário, e ele falou: as leis do Brasil não funcionam na minha imobiliária. Se você quiser receber seu dinheiro, corre atrás, entra na justiça, vamos ver daqui quanto tempo você recebe. E, infelizmente, o cara falou a pura verdade. Cara de pau. Cara de pau, e o cara sabia que eu era policial. Então, isso em 2012. Daí, aguçou em mim e na minha esposa a vontade de sair do Brasil, procurar um país melhor. Estávamos com um processo em andamento para ir para o Canadá, um processo de estudos, que é um país que eu super indico para a galera que às vezes não consegue se adequar a um perfil de imigração para os Estados Unidos. Eu falo para procurar sobre o Canadá. E após isso apareceu um rapaz, o Daniel Egipto. Ele fez uma live explicando como era esse processo de imigração para enfermeiros que moram no Brasil. Ele falou sobre a empresa, ele falou sobre a empresa e tal. Daí a gente pegou e... Ó, filha, leva o caderno. Daí a gente pegou, entrou no site dessa empresa, aplicamos para essa empresa. Minha esposa fez uma prova de enfermagem, uma prova de inglês no próprio site da empresa. Depois de um dia, a empresa entrou em contato com minha esposa e falou que tinha interesse no currículo dela, tal, porque ela estava dentro do perfil que a empresa procurava. Daí então a gente começou a enviar documentação, minha esposa começou a estudar para a prova de proficiência na língua inglesa, fez a validação de diploma, tudo pago pela empresa. Ó, bacana, cara. Vem cá, desculpa perguntar, mas vocês não ficaram com medo de ser alguma empresa fake e perder dinheiro para poder ir e vocês perderam dinheiro? Sim, a primeira coisa que eu falei para minha esposa é o seguinte, eu falei, ó, vamos fazer o quê? A gente começa a ver esse processo, se eles começarem a pedir dinheiro, então a gente pula fora. Aham. Só que daí aconteceu o quê? A empresa, ela mandou primeiramente um contrato, falando como que se procedia todo o processo, né? E daí a gente fez a validação do diploma e a empresa pagou um curso para minha esposa estudar. Então, quando ela Bacana, cara, legal.
Isso aí para ir para o Canadá, é isso? Não, para vir para os Estados Ah, para os Unidos. Estados Unidos, tá? Desculpa. Uhum. Daí, assim, quando essa empresa ela pegou e pagou o curso, eu falei para minha esposa, não, essa empresa é verídica. A situação do Canadá aconteceu o quê? Agosto de 2019, estávamos planejando já para sair do Brasil. Só que daí o curso da minha esposa, que começaria em setembro, não fechou a turma. Então cancelou para março de 2020. Março Uhum. de 2020 veio a pandemia. Sim. Daí eles suspenderam todos os cursos porque não sabiam qual seria o que aconteceria dali para frente. Daí nesse tempo na época mais ou menos de fevereiro, apareceu essa empresa americana oferecendo vagas de emprego para enfermeiros. Foi quando eu assisti uma live do Daniel Egipto e então a gente fez essa aplicação que eu falei agora há poucos momentos atrás. Aí, então, a gente começou um processo para os Estados Unidos e em stand-by ficou o processo do Canadá. Aham. Aí a gente fez a primeira parte de proficiência da língua inglesa, que minha esposa fez a prova do IELTS, entregou a prova, entregou as notas do IELTS dela, o certificado com as notas que eram pedidas. Fizemos a validação do diploma, então a minha esposa começou a estudar para fazer uma prova chamada NCLEX, uma prova para enfermeiros, como se fosse a ordem dos advogados do Tá. Brasil. É tipo um Corém, é o Corém no Brasil, não é? Como se fosse o É Corém, é um porém, órgão, mas só que no caso lá tem que fazer uma prova igual ao OAB. isso, Ah, tá. É isso. um órgão que reconhece lá os enfermeiros e tal. Ela já sabia falar inglês? Ela já tinha um inglês intermediário um pouco acima do básico. Aham. Daí ela começou a estudar, o inglês dela foi melhorando e tal. Daí ela fez essa prova, depois de uns 4 meses de estudo, ela fez essa prova, passou de primeira. Então, começamos a parte do visto. A parte do visto. Daí, nesse tempo, a gente falou, agora vamos pedir o cancelamento do processo do Canadá, porque aqui realmente é algo real, e Uhum. vamos pegar o nosso dinheiro de volta, né? Porque era um bom dinheirinho, dava, na época, por volta de 15 mil reais que a gente tinha que receber. É bastante dinheiro. É bastante. Daí a gente recebeu esse dinheiro de volta, teve alguns descontos, tal, porque a gente estava cancelando, né? Aham. E demos continuidade. Daí marcamos a entrevista no consulado do Rio de Janeiro, que já era um visto para imigrante. Nós já tínhamos o nosso visto de turista. Passamos por essa parte do visto, cancelaram o nosso visto de turismo e deram o nosso visto de imigrante. E a gente já podia entrar nos Estados Unidos já com a documentação, com green card, social security, Ah, com tudo. Daí foi mais ou menos assim, falando assim por cima, foi o nosso processo de contratação de uma empresa americana, onde contrata um enfermeiro brasileiro, foi mais ou menos nesse ritmo. aham. Mas vem cá, te perguntar, mas você já tinha ido para os Estados Unidos antes? Sim, eu tinha vindo conhecer uma prima minha que mora em Dallas. E outra vez só de passagem, quando eu fui para o Canadá. Tá, ok, porque você comentou aí que você tinha um visto de turista, né? Uhum, sim, Foi sim. difícil você tirar o visto de turista? Olha, para mim foi tranquilo, para mim e para minha esposa foi tranquilo, porque assim, a gente tinha um poder aquisitivo legal. Na época eu estava fazendo um curso pela polícia para eu ser graduado como sargento. Uhum. Então, a primeira coisa que o cônsul perguntou foi quando eu ia me formar como sargento na Polícia de São Paulo. Daí eu falei, eu espero que se é tudo certo vai ser em agosto. Isso foi em 2016, se não me engano. Daí ele olhou assim, foi em 2016? 2016. Daí ele olhou assim e tal, perguntou qual profissão era da minha esposa, ela falou que era enfermeira, então pegou e falou, o visto de você está aprovado, bem-vindo, boa viagem no meu país, ao meu país. Ah, legal, bacana. Foi Legal. tranquilo, né? Porque nós éramos funcionários públicos, né? Uhum. Tanto eu quanto ela, tínhamos 3 vínculos ao todo, ela trabalhava em 2 lugares, eu trabalhava em um e tal, então isso daí para nós foi um pouco mais tranquilo. Uhum. Daí, Tá, pode falar, pode falar. aí após isso, né, fomos para o Rio de Janeiro, fizemos a entrevista, graças a Deus deu tudo certo, só que assim, né, gente, Não, e foi por que você aplicou no Rio, não aplicou em São Paulo?
porque para visto de imigração somente no Rio de Janeiro. Ah, não sabia disso, cara. Legal você falar isso aí. Visto de imigração somente para o Rio de Janeiro, e esse nosso processo é que eu estou resumindo bem, gente. Sim. Resumindo bem, que eu tô com a minha neninha aqui, então eu tenho medo dela vir atrapalhar aqui no meio da live. Uhum. O que acontece é o seguinte, esse processo demorou mais ou menos, a parte de validação de diploma foi por volta de uns 4 meses, de 4 a 5 meses. A questão da proficiência da língua inglesa para minha esposa passar na prova demorou por volta de 3 meses. Ela fez duas vezes ela fez a prova. Daí ela começou a estudar para o NCLEX, levou mais ou menos uns 4 a 5 meses também. E depois a parte de visto, teve que esperar chegar na data agendada, teve o Premium Process para ir mais rápido, o processo e tudo mais. E no final das contas, o nosso processo demorou 1 ano, 10 meses e 19 dias. Foi a tempo exato. Do primeiro dia que a gente enviou o e-mail para a empresa, ao dia que a gente pisou no aeroporto para ir embora do Brasil. Foi esse tempo. Tá. Isso pleno uma pandemia, né? E o tipo de visto que a gente estava era o EB3. Tá. Né? E assim, né? Depois que a gente estava com green card, não, com visto de imigrante já na mão, já com os pacotes para ir viajar e tal, chegamos no aeroporto, aquela ansiedade, com a vida inteira dentro de 6 malas, Uhum. 2 cachorros, minha E esposa, minha como foi o filha. processo para os cachorros? Então, é um processo assim, quando eu fui ver, era muito caro. Eu fui consultar algumas empresas, uma me cobrou R$ 12.500, a outra me cobrou R$ 21.000 por cada pet. Nossa, cara. Eu achei um negócio absurdo, daí eu falei assim, não, eu tenho que aprender, se eu conseguir fazer sozinho, eu vou correr sozinho. Aí comecei a Aí nossa empresa pesquisar, era para fazer todo o trâmite, toda a papelada, tudo. ela faria tudo, faria Ah, tudo. perfeito. Só que Ok. as passagens eu teria que comprar também. A única coisa Aham. que aliás, as minhas passagens eu tinha que comprar antes do processo para vincular ao processo dos cachorros. Sim, Então, sim, sim. era um negócio meio estranho. Daí eu comecei a estudar a respeito, estudar, daí eu comecei a fazer o processo sozinho. Daí, na época, eu gastei R$ 1.800 por cada pet. Nossa, que diferença, cara. Muita diferença, né? Porque muitas pessoas não obtêm da informação, então as empresas cobram um valor absurdo, absurdo, né? E assim, é um processinho meio chatinho, porque você lida com algumas datas pontuais. Se você perde uma data, pode atrasar sua passagem, daí você vai ter que remarcar a passagem, daí vai em taxa de passagens, mas não é nada impossível, é só a pessoa se organizar nas datas que acontece tudo bem. Você faz um preenchimento, vacinação dos cachorros, microchipagem, vacinação antirrábica, manda um documento aqui para os Estados Unidos, daí eles retornam, autorizando ou não, daí com a autorização você dá entrada no órgão da agricultura aí no Brasil, daí eles fazem uma liberação, aí sim, com esses 2 documentos dos Estados Unidos e do Brasil, você consegue embarcar com os pets. Ah, e também tem o tamanho das caixinhas de transporte também específico para cada companhia, né? Sim, tem as caixinhas de transporte. Eu oriento o pessoal a comprar aquelas caixinhas de transporte maleável, que você às vezes precisa colocar debaixo da cadeirinha, da poltrona, ela consegue amassar um pouquinho, mas é bem tranquilo, gente. É um processo bem tranquilinho, e para cachorros maiores o pessoal geralmente entra com pedido de apoio psicológico. Então, Tá. com isso aí fica mais fácil e parece que não paga a taxa de transporte do pet, Tá. né? Mas eu não, eu não sei bem essa informação ao certo. Tá. Foi uma pessoa que me falou que fez o Uhum. processo, né? Mas ao certo como é que funciona eu não sei. Ele Uhum. pagou a psiquiatra, né? Pegou a cartinha de apoio psicológico, apoio moral, se não me engano, psicológico, e daí conseguiu embarcar. Legal. E aí, vem cá. Aí vocês foram.
Vocês saíram de São Paulo, pegaram o avião. Para que lugar vocês foram? Precisamos primeiramente descer, se eu não me engano, acho que foi Miami. Eu precisei ir para um aeroporto que aceitava a chegada de animais. E como estava em época de pandemia, estava bem restrito. Parece que eram só 3 aeroportos que estavam recebendo animais. Daí, se eu não me engano, foi para Miami que eu desci. Eu desci em Miami, depois eu peguei e vim para Orlando. Daí, após chegar aqui, né, minha esposa começou a fazer uma transição cultural no trabalho dela. Daí, depois dessa transição cultural de 45 dias que a gente ficou aqui em Orlando, fomos para o Texas. Ah, para o Texas. Nossa, tá. A gente chegou lá fomos lá para o Texas, chegamos lá no Texas, ficamos por mais ou menos um ano e 2 meses. E assim, a vida lá não é muito fácil, né? Você se adaptar por questão da cultura, questão da língua. Eu fiz algumas entrevistas e me esbarrava muito na experiência americana. De Ah, início, eu estava me esbarrando muito na questão da língua, né, tá. para me comunicar. Só que daí meu inglês foi melhorando aos poucos, tal. Daí eu já estava num nível legal. Eu já estava num nível legal que eu conseguia já me comunicar para fazer uma entrevista. Só que Você já daí tinha inglês também no Brasil ou não? eu tinha feito um pouco. Só que os últimos 3 anos que minha esposa estava aplicando para o processo, eu acabei dando uma segurada para ela poder estudar e eu fiquei voltado a cuidar de casa, essas coisas, enquanto ela só Hum, estudava. legal. Primeiro a contratação dela inicial foi em Orlando, depois ela foi transferida. É que assim, essa empresa, ela tem a sede em Orlando, então Hum. quando o enfermeiro chega, ele tem que ir para lá, faz 45 dias de transição A cultural, capacitação, né? e daí ela é transferida para o estado Vai onde ela trabalhar vai mesmo. trabalhar. No caso Ah, nosso era o Texas. ok, ok. Aí a gente estava lá no Texas, né? Daí eu tive essa dificuldade, questão da língua, primeiramente. Daí depois eu consegui me adaptar, consegui ficar um pouco mais fluente na língua inglesa, entender melhor o pessoal. Fiz algumas entrevistas para motorista de ônibus escolar, motorista de laboratório para levar insumos laboratoriais. E nesse meio tempo eu estava trabalhando como entregador da Amazon, entregador de comida, DoorDash. Daí depois de um tempo liberaram para eu trabalhar com transporte de passageiros. E assim, a gente vai se virando, vai tentando buscar o melhor. Só que a cidade que a gente estava era uma cidade do interior do Texas, uma cidade muito pequena. E Aham. daí eu comecei a sentir assim, é, coisas que eu estava fazendo lá US$ 150 por dia com entregas, eu já não estava conseguindo mais, que deu uma boa caída. Daí eu acertei com a minha esposa, comecei a viajar 4 horas de distância da minha cidade, onde eu dormia dentro do carro, de segunda a sexta, e trabalhava fazendo entregas de comida e passageiros em Austin. Daí eu fiquei uns 20 dias assim, testando para ver se ia dar certo. Daí a cidade de Austin lá eu estava ganhando bem melhor, de 350, US$ 430 por dia. Comecei a pagar um quarto em Austin, ficar lá de segunda a sexta. Só que assim, na cidade onde eu morava no Texas, só tinha uma família brasileira próximo de nós, que a gente conhecia. Aham. E, Entendi. e essa família é que cuidava da minha filha quando minha esposa ia trabalhar. Então, essa família precisou ir embora do Texas, a gente não tinha quem ficar com a neném. Então, assim, os 3 dias que minha esposa trabalhava na semana, eu ficava com a minha filha, e os demais dias eu ia para Austin para trabalhar. E é que era loucura, né? Só que, assim, o nosso projeto de mudar de país não era esse, não era um projeto financeiro. Era para questão de ficar mais próximos, ter mais tempo com a família. E a gente percebeu que isso daí não estava sendo legal para nós, né? Então, passou um ano e pouco, a gente decidiu vir para a Flórida, onde tem mais brasileiros. Minha esposa aplicou para outro hospital, daí ela foi contratada, fizemos as mudanças, tem um mês e meio, mais ou menos, que a gente tá morando aqui. E, assim, as coisas vão acontecendo, né? Só que, assim, o que eu ganhava lá em Austin, eu cheguei aqui na Flórida e eu tomei um susto.
porque o pagamento aqui é muito baixo, muito baixo. Foi meio complicado aí nos primeiros dias. E assim, quando você está na área do desconforto, você começa a correr atrás para melhorar. Ou você reclama, chora da vida e não faz nada e sua vida fica uma porcaria, ou você reclama e corre atrás de alguma coisa. Ah, sim. E eu geralmente eu gosto, eu sou um cara que eu reclamo bastante, mas eu corro bastante atrás também. Aí isso daí foi uma deixa para eu aplicar para o exército americano. Daí eu fiz uma aplicação para o exército americano. Tinha até um dia que eu estava meio triste lá, que eu fiz um vídeo no meu canal, aloprado, porque eu vi muitos YouTubers falando da Flórida, que é um ótimo lugar para começar, e eu fiquei bravo com isso. Eu falei, como é que isso é um lugar bom? Eu que tenho documento que eu posso aplicar para qualquer coisa aqui, tá difícil. Imagine quem chega aqui numa ilusão, chega aqui sem uma autorização de trabalho. E fiz um vídeo aloprado, falando um monte. Aí naquele dia lá, eu liguei para minha esposa e falei, eu vou ver um trabalho aqui e já volto. Daí não continuei mais trabalhando, desliguei os aplicativos e fui falar com o recrutador do Exército. Aí cheguei lá, daí ele fez umas perguntas para mim, falei que era policial, tal. Quando eu falei que era policial por 17 anos, ele ficou bem surpreso. Então ele me deu uma provinha de 40 questões, assim, do nada. É que você tem a aparência bem novinho, cara. Eu tenho 38 já, rapaz. Então, parece ser novinho, o cara falou, nossa, 17 anos, o cara entrou com criança pra polícia. Foi praticamente o meu primeiro emprego. Aham. Fora os bicos, primeiro emprego fixo mesmo, eu só tive a polícia. Sim, Porque você é um cara inteligente, porque a prova não é fácil. É um processo muito moroso. Eu sei que eu trabalho em uma loja onde tiro documentação, xerox, e o pessoal que passa na prova vai lá imprimir coisa comigo, gasta uma média de 100, 130 de documentação, impressão e xerox de documentação. É muito documento, é muita coisa. foi bastante coisas que eles E pediram. fora os processos de a peneira, né? Além de você passar na prova, vem um monte de coisa, exame físico, um monte de avaliação, até você realmente assumir o cargo. Primeiro eu fiz essa prova de 40 alternativas que eu nem imaginava fazer naquele dia. Daí eu terminei a prova, eu falei, olha, o que me esbarra aqui eu consigo conversar no dia a dia, mas a língua inglesa é um grande obstáculo ainda para mim, porque são coisas específicas aqui. E assim, eu não tenho esse vocabulário. Daí ele falou, não esquenta a cabeça não, você foi muito bem em aritmética, em geometria, no geral, a prova, tipo assim, para dar uma ideia, pessoal, somente da parte da língua inglesa, de sinônimo, antônimo, eu acertei acho que 7 questões de 10 e as outras tudo 8 de 10. Então ele chamou até um outro rapaz, falou, nossa, ele foi muito bem e tal, mesmo não conseguindo ter uma dicção boa no inglês, mas ele foi muito bem. Então, o recrutador ele ficou muito empolgado. Aí ele falou, não, já me traz a sua documentação amanhã, certidão de casamento, nascimento, green card, e vamos já dar andamento no processo. Sexta-feira você já faz a prova. Daí isso era numa terça. Daí eu falei, não, vamos marcar sem ser essa sexta-feira próxima. Daí ele, não, então tudo bem. Daí eu falei, eu vou ter um tempinho para estudar. Daí marcou lá para mais ou menos uns 10 dias para eu fazer a prova oficial. Daí chegou no dia da prova oficial, desculpa, antes de fazer essa prova oficial, fui levar a green card, certidão de nascimento minha certidão de nascimento, da minha esposa, da minha filha, todos os nossos documentos, daí coloca 3 indicações aqui dos Estados Unidos, 3 indicações do Brasil, e preenche, e certificado de ensino médio, certificado da polícia, um monte de documentos. Daí fizemos essa primeira parte de documentação, ele falou, olha, tá tudo certo, como você tem 38 anos e a aceitação do exército aqui é até os 34, eu vou solicitar para você uma dispensa por idade. Daí o médico vai fazer uma avaliação e daí ele pegou e falou assim, se o médico falar que você está apto, então você vai seguir no processo. Daí eu falei, maravilha. Aí marcou para mim ir numa sexta-feira, daí quando chegou nessa sexta-feira, na quinta, aliás, para eu ir numa quinta-feira, onde eu ia ficar quinta e sexta no hotel pago pelo Exército,
e eu ia ser transportado por uma van do exército também. Aí ele pegou e falou assim, olha, não recebi seu age waiver, que é a sua dispensa por idade, então você não vai conseguir ir na quinta e nem na sexta, mas eu te garanto que na segunda-feira você irá. Daí eu falei, ótimo. Daí cancelou essa primeira ida minha, daí eu consegui ir na outra segunda-feira. Daí fui para lá, fiz a prova, e assim, eu pensei que ia cair aritmética, geometria, sinônimos e antônimos da língua inglesa e compreensão de texto de língua inglesa. Só que daí entrou ciência, química, física, tabela periódica na parte de química, entrou equipamentos, ferramentas em geral, para que serve um martelo com a ponta não sei que lá, para que serve um negócio de torção, um monte de coisa que eu nunca vi na vida. Daí eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Daí eu fiz essa prova, eu acredito ter sido mais de 100 alternativas, porque primeiro vem uma para eu responder 35 questões em 30 minutos, depois uma de 25 questões em 30 minutos, depois 15 questões em 15 minutos, eu perdi as contas de quantas alternativas eram. Eu terminei essa prova, né? Eu falei, tomara que eu acerte o mínimo. Se Deus quiser, eu vou acertar o mínimo. Aí veio uma segunda prova de tipo, meio que psicologia, análise psicológica. E tinha outras pessoas fazendo com você, ou estava... Não, tinham várias pessoas, vários americanos, vários, a molecada tudo de 20, 21 anos, 22. E eu lá, tiozão, de 38. Não. Aí eu falei assim, vou para cima. Daí eu fui, terminei, quando eu terminei a prova, daí ele falou assim, tá aqui seu score. Precisava de no mínimo 33, eu acertei 32. Olha! Daí eu fiquei triste, né? Eu saí de lá, assim, eu saí do escritório para ir para Tampa, que o local onde eu fui chama-se MAPS, que é onde você faz o processo de entrada para o exército americano. Tá. Eu saí daqui 10 horas, saí de casa às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, cheguei no recrutador às 10 e pouquinho. Aí eu tinha me alimentado bem, só que eu comecei a fazer a prova, era 2h30 da tarde, porque atrasou. E eu não tinha almoçado e os caras colocaram o ar-condicionado lá num gelo, rapaz. Então eu estava fazendo a prova com frio e uma fome lascada. Eu estava fazendo a prova tremendo. Então já foi o primeiro teste psicológico, foi esse. Daí eu terminei a prova, saiu o meu score, daí eu fiquei meio chateado. Eu falei, poxa, 32, se eu acertasse mais umas 2 questões aqui, né? Daí eu mandei a mensagem para o recrutador. Eu falei, me desculpa, eu fiz o meu melhor, mas eu não consegui os 33 pontos. Daí ele falou, não, você foi muito bem, cara. A parte de matemática, você acertou quase tudo, geometria, quase tudo. Compreensão de textos, você acertou mais de 70%. A parte de línguas, de trocadilho, né, de sinônimo e antônimo, você acertou por volta aí de 40%, que é uma coisa bem difícil. Daí eu falei, poxa, legal. Aí no dia seguinte, ele falou assim, fique em paz que seu processo tá ativo, você não foi dispensado não, você vai continuar. Daí eu falei, poxa, então tô dentro do processo. Daí, no dia seguinte, fui por hotel, dormi, jantei uma comida espetacular que foi paga. Nossa, o quarto que o exército pagou no hotel lá, muito bom. Aí eu peguei, descansei, tomei um banho, porque isso era já 10 horas da noite, porque 4 horas da manhã o ônibus já ia sair para a gente iniciar os outros testes e fazer as partes com o médico. Aí eu fui dormi num quarto lá com outro rapaz que era da Califórnia, um menino de 21 anos. Ele dormiu numa cama de casal, eu dormi numa outra e tal. Aí acordei 3 horas da manhã, fiz minha barba, tomei um banho e fui tomar café. Daí esse rapaz estava comigo, na sequência, ele levantou também, daí foi tomar café dele, obrigado aí por me acordar cedo, porque a gente já vou tomar um cafezão aqui. Daí eu falei, não, tranquilo. Daí desci, me alimentei, aí fui para a parte de médico. Lá começaram com exames de ouvido, fiz primeiro um exame de ouvido, me colocaram numa cabine
para ouvir qualquer barulhinho que eu ouvisse, tinha que apertar um botão. Daí depois eles levaram a gente para ter uma instrução com o médico, onde ele falou quais passos do processo iríamos fazer e explicando que o médico ia tocar em algumas partes do nosso corpo, alguma coisa assim, porque aqui a cultura aqui é muito de tipo assim, meu corpo não encosta em mim. Então é uma parte cultural deles. Então ele estava explicando quais tipos de exames que ia ter e se acontecesse alguma coisa fora daquele padrão, que era para avisar o centro médico, porque eles têm muito medo dessa parte de abuso sexual, essas coisas. Só que assim, os caras são muito profissionais. Aí eu dei andamento no processo, fui fazer o exame de drogas. Fiz o exame de drogas, daí fiz um exame de bebida alcoólica, daí fiz um exame de sangue, um exame de urina, daí depois peso, altura e fui fazer um exame físico com o médico. Nossa, esse exame com esse médico, eu fiquei uns 40 minutos na sala, ele olhando vértebras minhas, daí marcando lá, olha, bico de papagaio, tem isso, tem aquilo, e falando, né, explicando tudo, qual forma de eu me portar, forma de sentar, manter a postura para evitar uma lesão na coluna. Aí anda na ponta do pé, anda no calcanhar, abaixa, coloca os dois cotovelos na ponta dos joelhos, anda agachado com o calcanhar, anda agachado com a ponta dos dedão. Nossa. Foi uns exames assim, nossa, muito, muito assim, que nem no Brasil eu tinha passado uma bateria de exames dessa. Aí terminou esses exames, daí eles liberaram a gente, e daí eu fui conversar com um outro recrutador, que ele veio me apresentar alguns trabalhos que eu tinha conseguido devido à prova. Porque essa prova, quanto mais você acerta, maior número de profissões ela te libera. Tá. Então, se eu não me engano, são por volta de 170 profissões, se eu não me engano é isso. É mais de 100, vou falar assim porque eu não sei o número exato, é mais de 100 profissões. Tinha me liberado, se eu não me engano, 6 profissões, onde eu poderia escolher para ser motorista de caminhão do Exército, parte de engenharia de construções de pontes, chefe de armazenamento, de logística, a área de ar-condicionado para fazer manutenção e instalação de equipamentos, que foi essa área que eu escolhi, e tinha mais umas 2 ou 3 profissões que eu não me recordo agora. Daí eu escolhi essa área de ar-condicionados, e daí ele falou assim, olha, então seu Basic Training vai começar dia 3 de outubro. E daqui a mais ou menos 8 dias, 9 dias, eu já estou indo para o batalhão, onde eu vou ficar 6 meses isolado, longe da minha família e tal, fazendo esse treinamento pelo Exército Americano. E daí e por aí, e esse é o meu começo da minha carreira militar aqui no Exército Americano, cara. Bacana, eu vou dar, então, eu ressaltando que realmente você é um cara muito inteligente, porque tudo Obrigado. em inglês e você conseguiu uma boa média. Então, você é um cara bem esforçado mesmo, parabéns. Obrigado. Eu depois, assim, só foi cair minha ficha que o nível de dificuldade dessa prova foi no segundo dia, onde eu vi várias pessoas indo fazer o reteste, fazer novamente essa prova do ASVAB, porque não tinha conseguido a nota suficiente. Daí veio na minha cabeça a molecada com 20 e poucos anos, com inglês fluente, não conseguiu passar, e eu vim com o meu inglês aí, pé de pano, o inglês João Santana, consegui passar. Então eu sou muito grato a Deus, sou muito grato ao meu esforço, entendeu? Porque se eu não tivesse me dedicado a esses tempos aí, eu não teria chego aonde eu cheguei, né? Eu tenho que agradecer a mim mesmo, porque é assim, vou ser bem sincero, é uma coisa que eu ouço muito, ninguém acredita em você. A não ser, é claro, sua esposa, seus filhos, mas fora isso, ninguém acredita em você. Ou é você, cara. Então, acredite em você e faça valer o seu sonho, porque senão nada acontece nessa vida, cara. Como que foi a adaptação de vocês na América? A questão realmente da cultura,
da alimentação, o processo de alugar um imóvel, foi muito complicado ou foi tranquilo para vocês? Olha, eu vou ser bem sério para você. Eu no Brasil, eu mexia muito, assim, eu cheguei a estudar direito, né, no tempo que eu estava na polícia, cheguei a estudar 2 anos e meio, quase 3 anos em direito. Uhum. Aí, assim, na polícia eu mexia com muitos processos. Então, sempre que aparece alguma coisa de locação, alguma documentação que tem que fazer, eu sempre pesquiso, vou para cima. E o primeiro apartamento que nós alugamos foi pela internet. A gente entrou no condomínio, em alguns condomínios, procuramos um apartamento que era do nosso gosto e fizemos a aplicação, enviamos e-mail falando na nossa intenção de locar naquele local. Eles responderam para nós e a gente deu entrada no processo, tudo pelo site do condomínio. Sim. E as coisas foram acontecendo, daí primeiro tinha que dar o aluguel do mês e mais um, mas depois eles falaram que era só para pagar uma taxa de US$ 600 por conta dos cachorros, que não era retornável, e daí pagar o aluguel do mês e na data que a gente tinha marcado, a gente já podia acessar o apartamento. Então foi bem, bem tranquilo. Para Ah, nós, a parte foi tranquilo. Foi esse tranquilo. contrato que a sua esposa teve de trabalhar de enfermeira nessa empresa que a levou. Aí você comentou comigo que depois de um ano vocês mudaram, ela aplicou para outro hospital. Tinha no contrato dela de contratação um tempo mínimo para ela ficar no trabalho antes dela trocar? Nosso contrato era mais ou menos, se fosse cumprir 3 plantões por semana, ia dar mais ou menos 3 anos e meio. Só que a gente quebrou o contrato com 1 ano e pouco, né? E vai ter uma multa para a gente pagar. Estamos aguardando agora qual valor vai ser essa multa, né? Ah, tá, entendi. Então o negócio não é assim, então realmente tem uma regra, né? Tem uma regra, contrato a ser cumprido. Sim, sim, tem os contratos, só que assim, tudo dentro do contrato tem assim, se você quebrar, você paga a multa. Então, só Sim. cumprir o contrato e tem a multa dentro do contrato, então não tem porquê. A gente optou por pagar essa multa e procurar ir para um estado onde ficava mais fácil, eu não tivesse que ficar viajando, ficar me afastando de casa, tal. E a gente escolheu a Flórida nesse primeiro momento para conhecer, para ver se vamos nos adaptar. Porém, a gente não é muito recente para dizer se a gente vai ficar aqui, se a gente tem intenção de comprar uma casa aqui, porque é muito recente, é muito recente. Praticamente vocês estão ainda no processo de adaptação. Normalmente quem vai para a América, normalmente eles contam que os 2 primeiros anos são a prova de fogo até você conseguir se estabilizar de verdade mesmo e ter foco. Eu vou ser bem sincero para você no que eu e minha esposa estamos sentindo. Na verdade, uma grande parte dessa estabilização é a parte financeira e a rotina do casal, porque minha esposa ela veio com emprego e eu vim sem emprego, então eu fiquei patinando desse período inteiro. Sim. Daí acontece o quê? Agora que eu estou conseguindo um emprego, eu vou conseguir me estabilizar para manter uma rotina minha, porque eu já tinha essa rotina no Brasil e minha esposa tem a dela. Então vai ficar mais fácil da gente se adaptar, porque eu vou ter um salário fixo, ela também vai ter um salário fixo. E é o que eu vejo muitos amigos meus reclamando sobre isso, porque tinha uma rotina no Brasil e não conseguiu ainda ter uma rotina aqui. Porque quando você tem filhos pequenos aqui, um dos integrantes do casal vai ter que abrir mão do seu emprego justamente para cuidar do filho, porque tem que levar para a escola, tem que buscar da escola, e aqui os horários são bem quebrados. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. Como é que você consegue trabalhar? É bem complicado. Entendi. Sim. E perguntar uma coisa para você. Você, nessa área que você escolheu aí pro exército, você já entende alguma coisa? Ou vai passar pelo treinamento lá? Sabe me dizer? Porque normalmente, igual, vamos dar exemplo eu não sei mexer nessas coisas, eu ia escolher drive, motorista. Então, você já tem experiência, alguma coisa do tipo? Olha, como eu morava num bairro que era a periferia de São Paulo, então desde a quinta série, desde que eu tinha,
acho que 10 anos de idade, se não me engano, era a quinta série aí do Brasil, eu fazia Senai, eu estudava no Senai Pedreira. Então, o primeiro curso que eu fiz foi aprendiz de eletricidade residencial. Tipo assim, era um ajudante do eletricista. Então, para fazer uma instalação toda numa casa, eu tenho esse conhecimento. Tá. Aqui, lá no Brasil. Só que não muda muita coisa aqui. Daí, depois, eu fiz um curso, na sétima série, eu fiz um curso de informática. Daí, da oitava série para o primeiro ano, eu entrei num curso de técnico de mecatrônica. Tá. Então, praticamente minha vida inteira, no meu ensino médio todo, praticamente, eu estudei no mínimo em 2 escolas. Então, essa parte minha de matemática é muito forte por conta disso, porque eu sempre mexi com muitos cálculos e eu me formei como técnico de mecatrônica, eu me formei nesses cursos de aprendiz, então eu tenho uma boa noção. Então, por isso eu achei interessante essa parte de mexer com refrigeração aqui, que mexe com parte elétrica e eu já tenho um conhecimento do assunto um pouco. É bacana, cara. Tá vendo? Você é um cara inteligente. Falei para você que você era um cara inteligente. Perguntar uma coisa para você, cara. E na questão da cultura? Você treinou muito, porque no Texas vocês moravam praticamente isolado de brasileiro, né? Você Isso. sentiu diferença do Texas para a Flórida? Como que foi? Olha, eu vou ser bem sincero. Quando a gente chegou aqui, foi um choque muito grande, porque muitas vezes eu ia falar com as pessoas, a pessoa olhando assim na sua cara, dava as costas e saía andando, te deixava falando como se você não fosse nada. E assim, isso daí me deu muito gelo nisso. Eu falei, chegava bravo, eu falava, meu, onde já se viu os caras fazer isso, tal, tal. Mal educado? Tipo assim, eu achava você chega num comércio aqui e assim, a pessoa é diferente do brasileiro. O brasileiro, aí, tudo bem, tá, o que você tá precisando? Tá precisando? Quantos pãezinhos, amigo? Tem um pão de queijo, acabou de sair. Não, o cara, você chega no comércio, ele olha assim para você, na cara de pau, assim, se você não falar nada, ele abaixa a cabeça das costas e andando, e te deixa falando lá. Muitas vezes. Tem pessoas que falam, não, não é assim. A minha experiência foi essa. Então, a gente já percebeu que muitas vezes, quando a gente chega no local, a primeira coisa que a gente já fala é excuse me. Então, a pessoa, você já está chamando a atenção da pessoa. Daí, a pessoa, às vezes, contra a vontade dela, ela vem te atender. Então, é um negócio muito louco, mas é, assim, muito louco para a nossa cultura, mas é a cultura deles. Sim. Aqui é muito assim, faça você mesmo. Então, nos dois estados, você percebeu isso? Nos 2 estados, onde tem a cultura americana é um pouco mais forte, é muita coisa de independência, é muito self-service. É tipo assim, você mesmo faz, você vai, passa no caixa, você paga, sem depender dos outros. Uhum. Então, a cultura deles é assim. Hoje eu entendo isso, mas quando eu cheguei aqui eu achava que era até desrespeitoso, mas não. É a forma deles, independência. Eles tratam a criança de forma mais independente, para as crianças resolverem as coisas de forma mais independente. Por um lado, isso é muito bom, né? Por um lado, isso é muito bom, mas quem está vindo de outro país toma esse baque. Eu, pelo menos, eu tomei esse baque, entendeu? Hoje eu estou aprendi mais como é que lida, respeito muito a forma deles e estou muito mais adaptado. Muito mais adaptado. Isso daí não me choca mais. Está bem mais tranquilo. Aham. Agora, agora você está indo para outro caminho, está indo para o exército, é uma coisa que você está aplicando aí com certeza que você quer mesmo. Você veio de uma carreira militar, né, cara? Sim. É que assim, depois que eu terminar meu basic training, eu já vou, minha esposa e minha filha já estaremos pegando a nossa cidadania americana aqui, né? Ah, show de bola, cara. Então, meu recrutador falou que em 6 meses, mais ou menos, a gente já está com a cidadania em mãos. Então, isso daí vai me abrir portas para eu aplicar para um Border Patrol, para um agente de imigração dentro do aeroporto, eu vou poder aplicar para a polícia, para um bombeiro. Então, eu vou ver dessas profissões qual delas eu tenho mais tempo para ficar com a minha família e vou fazer a aplicação. Eu não tenho aquela tara de, eu tenho que ser policial para mostrar que eu... Não tenho essa tara, não. Eu quero um emprego onde eu ganho um salário legalzinho,
aonde me dê mais tempo para ficar com a minha família. Esse era meu sonho americano. Realmente a qualidade de vida que você estava procurando. Meu sonho americano é esse. Tem gente que o sonho americano é conquistar coisas materiais. Não, meu sonho americano é eu ter mais tempo de qualidade com a minha família, para poder sair, viajar. É claro, ter uma casa boa, um carro legal, mas essa casa e o carro e essas coisas, objetos superficiais, para mim não me atrai, não. É mais mesmo o tempo com a minha família, é isso que eu desejo. Tá, ok. É muito importante que você já está definido isso daí, porque não fica perdido. Tem pessoa que quer ir e tal e não sabe realmente o que quer. Fica patinando, igual você disse, vai para lá, vem para cá, né? A pessoa primeiramente quer sair do Brasil, tem que saber por que ela está vindo. Qual que é o sonho americano dela? Eu te pergunto, você que está assistindo a gente, qual é o seu sonho americano? Ter um carro bom, ter um celular, um relógio, uma casa, ou quer uma liberdade de poder andar na rua, quer ter mais tempo com a sua família, quer ter uma qualidade um pouco melhor de vida? Porque também depende. Às vezes, eu vou ser bem sério para você, se você é uma pessoa que você é muito ligada com a sua família, que não perde um final de semana, não perde uma festa, que se você não for numa festa você se sente mal, pensa bem certinho antes de vir para os Estados Unidos, porque eu não sei se aqui vai ser o melhor lugar para você. Então pense sobre isso, porque aqui você, cara, você fica muito solitário, a ansiedade bate muito, então você tem que ter a cabeça bem no lugar, tem que ter a sacola bem certa, porque senão, cara, para você bater aqui, entrar numa depressão, numa ansiedade e não aguentar o reggae e voltar, é fácil. Tem um ditado, o Ayrton, que fala assim: os Estados Unidos é para todos, mas nem todos é para os Estados Unidos. E é verdade, cara. E é verdade esse ditado. Hoje eu vejo muitas pessoas aqui que entram em depressão, muitas pessoas que acham que é uma coisa, que vai trabalhar 2, 3 horas no dia, vai receber $800. Não, eu vejo muitas pessoas trabalhando 12 horas para pegar $120. $120. Então, a imigração de 10 anos para cá mudou muito. 2 anos para cá mudou muito. Antes, o pessoal tinha o acesso ao dinheiro de uma forma muito mais fácil, né? Mas hoje não. Hoje a realidade é outra. Pesquisa bem antes de vir para não vender uma casa, sair de um emprego estável e chegar aqui e não ser nada daquilo que você procura. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Cara, e para você, cara, qual foi realmente a grande diferença do Brasil para onde você está agora, na Flórida, não é isso? Exato. A minha grande mudança, assim, que eu falo de longe, é a segurança. É a segurança. Eu poder parar meu carro aqui na frente de casa com a garagem aberta, lavar meu carro e não tomar um ferrão na cara, ser roubado, os caras roubar minha dignidade. Não vou dizer que aqui não acontece. Aqui tem crimes, tem, mas não é como a frequência do Brasil. Eu saía para trabalhar num plantão de 12 horas na área do Jabaquara, ali na favela Alba, era por volta de 20 carros em 12 horas, só naquela região, roubados, com mão armada. Então, Desculpa, não ouvi? 20 por hora? Não, 20 em 12 horas de serviço, a média. 12 12 horas. horas. É muita coisa, cara. Isso assim, estou falando em dia normal, quando tinha baile funk era muito mais carros. Isso só na região ali do aeroporto. Eu não estou falando de São Paulo inteiro, eu estou falando numa região, num raio de tipo assim, num raio de 10 quilômetros. Nossa, muita coisa, cara. É muita coisa, cara, é muita coisa. Então, assim, aqui acontece, mas aqui é muito o quê? É um furto. Eu lá no Texas, eu não vi roubo. Não vi nenhum caso de roubo à mão armada. Eu vi furto. Até o meu trailer, uma vez, quando eu estava fazendo a mudança para cá, abriram o cadeado do trailer numa madrugada, que eu estava pondo, quando eu estava me mudando aqui para a Flórida, tinha algumas coisas já dentro do trailer, e daí furtaram uma chave de rodas. Estouraram o cadeado, levaram o cadeado e uma chave de rodas. Foi o que aconteceu. Não é que não existe crime? Não, existe.
mas não é tão grave que nem no Brasil, esses tipos de roubos, e assim, a frequência não se compara, enquanto aqui é um roubo a cada, vamos dizer assim, um assalto à mão armada a cada 3, 4 meses, lá no Brasil é quantos por... Meu, tem Por... as coisas, tem, mas não com essa frequência, entendeu? Sim, sim. Então, eu tenho a liberdade de andar na rua com um aparelho celular na mão, sem ser roubado. Eu tenho condições de levar minha esposa num restaurante, a gente comer, ir para o Brasil, voltar e não ficar com dívidas. Então, esse é a grande sacada. O poder de compra aqui é muito alto e a segurança que você tem é muito alta também. Você se arrepende de ter saído do Brasil? Não, não me arrependo. Eu me arrependo de não ter vindo antes, de não ter construído minha carreira aqui antes. Se eu pudesse, há 20 anos atrás, com certeza eu teria vindo há 20 anos atrás. E qual é a cidade que você está falando? Eu estou aqui na Flórida agora, eu estou em Davenport. A Davenport. Davenport. Ela é mais litoral, indo para o litoral? Era mais sentido indo para Tampa. Eu fico uma hora e 40 de Tampa. Tipo assim, olha, o Orlando está aqui em cima. Quantas horas de Tampa? Dá 1h40, 1h50. O Tipo furacão, assim, oi? furacão pegou vocês aí? Passou por aqui, mas não forte. Foi mais uma chuva forte mesmo, mas nada assim. Na verdade, pegou mais no litoral, lá, Tampa, né, aquela região. Geralmente pega mais na área litorânea, né? Ele vem mais forte na área litorânea e conforme vai para o centro da cidade, ele vai ficando perdendo a força, né? Para o pessoal entender, ó, eu moro aqui é Orlando, aqui é onde eu moro e aqui assim é Tampa, mais ou menos para cá. Ah, tá. Então é bem tranquilo. Eu moro 20 minutos mais ou menos dos parques. Então, como eu morava numa cidade pequena, eu chegava no Walmart, aquela tranquilidade e tal. Agora, qualquer Walmart que eu vou aqui em Orlando, é aquela confusão, é gente para todo lado, é fila. Então é meio bagunçado, a gente fica meio perdido. Já foi nos parques da Disney? Cara, eu fui dois, né? 2 vezes. Acho que fomos 2 vezes. 2 vezes. Quando minha sogra e meu sogro vieram para cá, fomos. E acho que quando chegamos aqui, fomos uma vez. Mas nada assim de tipo. A gente não tem essa tara, sabe? Ah, preciso ir, é necessário. Não. Quando você chega aqui, você mora e você não está com uma visão de turista, as coisas é diferente. Você acaba dando prioridade para algumas outras coisas. Sim, sim. Então, uma coisa para você. Como você você já tinha ido já como turista, eu não perguntei essa questão, mas realmente quando você chega aí em alguns estados, igual você foi para o Texas, você começa a ver o ônibus amarelo, o táxi amarelo, alguns cenários aí que você vê, putz, isso aqui já vi no filme, você teve essa impressão, teve esse deslumbramento? Sim, sim. Não, até hoje a gente vê algumas coisas que você fica de boca aberta, cara. Aqui, assim, isso porque eu só conheço Flórida e conheço Texas. Parte do Texas, vamos dizer assim, e parte da Flórida. E, meu, esse país aqui surpreende a gente todo dia. Porque, meu, é aquele negócio mesmo, aquele ônibus amarelo, as crianças descendo, o pessoal parando o carro, aquelas ruas sem muro, as gramas bem cuidado, tal. Parece que tem bairros que eu entro que parece que eu tô num filme mesmo, tudo certinho, tudo bonito. Legal. É muito legal. É muito legal mesmo. O importante, cara, é que você está à busca aí do seu sonho americano, que é ter qualidade de vida e ficar mais tempo com a sua família, e Deus vai te abençoar, porque você é um cara inteligente. Obrigado. E eu acho que você está trilhando aí o caminho certo, cara. Deus vai te abençoar e você vai, com certeza, contar a história pra gente aí depois, como que é depois que você sair lá, que você já estiver dentro lá do exército americano. Não, maravilha. Eu até peço desculpa para o pessoal, depois a gente pode gravar um outro vídeo, eu falando desse processo da minha esposa, tal, bem certinho, que vai ser mais ou menos 1 hora e meia. Eu quis dar uma enxugada em tudo, não comentando alguns detalhes,
porque é um processo bem extenso, gente. No meio do caminho teve cirurgia da minha filha, onde a gente gastou 50 mil reais, que era um dinheiro que a gente tinha para vir. E, nossa, foi muitas coisas que aconteceu, gente. Eu tentei dar uma enxugada, porque eu estava conversando com o Ayrton, eu estou estudando, eu recebi mais de 20 cursos do Exército, eu consegui chegar na metade agora. Daí eu tô com a cabeça nos meus cursos, tal. Daqui uma semana eu já começo minha preparação. Então eu tenho que dar bastante, eu tenho que focar agora meu tempo para um treinamento físico, meu tempo para minha família, porque daqui 7 dias estou indo embora, ficando 6 meses afastado. Então peço até desculpas aí essa entrevista ter sido um pouco mais enxuta, mas depois eu vou poder passar para vocês aí a minha experiência que eu tive no Exército, desses 6 meses. Daí eu vou contar para vocês aí, a gente faz um outro vídeo contando detalhadamente só o processo da minha esposa, depois detalhadamente só o processo do Exército. Eu só quis passar uma visão geral que, tipo assim, eu comecei a minha vida com um trabalho de entregador de pizza, depois manobrista, daí eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, entrei para a polícia com 20 anos, depois de 17 anos saí da polícia, vim para os Estados Unidos, comecei a entregar comida aqui na América. Minha primeira semana de serviço foi na obra, mesmo com documentação, com tudo. Comecei a trabalhar na obra porque eu não tinha a drive license e eu não queria ficar parado e o dinheiro estava curto, comecei na obra. Daí eu tirei minha drive license, depois de 10 dias eu estava com ela na mão, apliquei para os aplicativos, Uber, DoorDash, GrabHub, comecei a fazer entrega de comida, depois comecei a trabalhar com a Amazon, tentei arranjar alguns empregos, não consegui. Isso daí foi um pontapé para eu aplicar para o Exército Americano. Fiz as provas, fiquei aí 21 dias estudando na língua inglesa, ralando, graças a Deus consegui passar em tudo. E daqui 8 dias eu começo o meu treinamento enquartelado no Exército. Então, para vocês verem, minha mãe era visitadora sanitária, um emprego simples. Meu pai motorista de caminhão autônomo, também emprego simples. Nunca passei fome, mas a gente sempre teve as coisas bem, bem justas. E eu era da Zona Sul de São Paulo, da Vila Missionária, e a galera me conhece lá e sabe da minha história. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue, gente. Qualquer um consegue. Só basta dedicar, sonhar e acreditar no seu sonho e fazer valer, porque é o que eu falei, somente você acredita em você. Se você acredita em você mesmo, então para você o mundo não vai ter limites. Então vai para cima. Legal, querido. Ó, pessoal, ele agora está estudando aí, vai entrar brevemente, em breve, no Exército, e ele estava estudando, pediu até um tempo a mais para ele terminar um estudo lá, para começar a gravar depois, porque ele estava estudando ainda, e eu sou agradecido por você disponibilizar seu tempo aí para gravar com a gente. Muito obrigado mesmo. Tá, eu espero ter clareado aí, pessoal, ser um incentivo para a galera. Se alguém tiver interesse depois em saber o nome da empresa que contratou minha esposa, me chama no meu Instagram. Eu posso falar o nome do meu Instagram aqui? Com certeza, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas faz todo o seu anúncio aí. Pode falar. Dias_USA, o número 1. Dias_USA 1. E no YouTube eu sou Dias_USA. Eu tenho um canal no YouTube, tá meio devagar, mas se Deus quiser aí, em breve eu vou começar a postar, alimentar minhas redes sociais com alguns conteúdos do Exército Americano e tal, e trazer para vocês agora esse conteúdo militar aí para quem tem interesse. Legal, e o pessoal vai ficar bem interessado, pessoal. Já entra aí, ó, dá um like, se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no canal dele, deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos e olha, e vai lá e segue ele no Instagram para mais novidades. Se tiver dúvida, igual ele falou sobre a empresa que contratou a esposa dele, manda uma mensagenzinha. Eu sei que ele não vai responder tão cedo porque ele está bem atarefado, mas assim que ele tiver condições, eu tenho certeza que ele vai responder. Igual ele respondeu a minha mensagem quando eu entrei em contato com ele, ele foi super atencioso, é um cara super 10, comunicativo aí, ó, gente boa. Opa, obrigado, hein, Ayrton? Obrigado mesmo. Manda um recado, ficou quem da família no Brasil? Opa, vou mandar um abraço aí para minha mãe Vera, meu pai Antônio, meus irmãos, a Thiago, a Karina, a Dani,
meu sogro, Pascoal, minha sogra, Ivonete, meu cunhado, Wesley, minha cunhadinha, Luana, e os demais também, que estão tudo aí, meu tio Edson. E, gente, se eu for pontuar os nomes aqui, eu vou esquecer de alguém e vai dar briga. Vai ficar chato. O pessoal entende, pô. Querido, Deus te abençoe, abençoe sua família. Sim, Eu vou obrigado. pedir, ó, pessoal, eu vou pedir para ele, assim que ele tiver um tempo, ele mandar algumas fotos da família dele, do lugar que ele está, os lugares que ele passou no Texas, para eu colocar no final do vídeo aí com uma trilha sonora, fazer uma timeline aí de tudo que ele falou. Beleza? Beleza, maravilha. A gente Então, vai. ó, vou deixar a descrição dos canais, de todos os canais dele, no final do vídeo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, querido. Obrigado. Boa tarde, até mais. Fora do Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal.